Então, boa tarde a todos. É com muita felicidade que a gente inicia mais uma atividade aqui no Conecta Mais. Hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade social da Unicinos em tempos de Covid-19. Eu sou a professora Ana Rita Breyer, sou coordenadora do curso de farmácia da Unicinos e professora dos cursos da Escola da Saúde. Eu vou, então, dar as boas-vindas aos nossos convidados e apresentá-los a vocês, começando pela professora Maria Letícia Iqueda. Professora Maria Letícia é graduada em Medicina, é pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Unicinos e é professora dos cursos da Escola da Saúde da Unicinos. O professor Murilo Zibetti é psicólogo, professor do curso de Psicologia da Unicinos. A Júlia Conzen Moreira é biomédica e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação de Enfermagem da Unicinos. E o Felipe Pellens é biomédico, mestre em endocrinologia e aluno de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas e Endocrinologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por aceitarem o convite para participar da nossa atividade. Então, nós vamos falar um pouco, sabemos que a gente está vivendo num momento único, né, um momento muito difícil, onde temos uma situação pandêmica de emergência sanitária, né, que tem alterado muito a nossa rotina, a nossa forma de vida, a saúde de muitas pessoas e tem trazido impactos socioeconômicos gigantescos também. Então, a Covid-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus, que apresenta um quadro clínico bastante variável, pode, então, ser assintomática, e a Organização Mundial da Saúde estima que 80% dos casos sejam assintomáticos, mas pode também evoluir a quadros respiratórios graves. Em torno de 20% dos pacientes que são contagiados necessitam de algum atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, e, segundo a OMS, em torno de 5% acabam necessitando de suporte ventilatório. Então, a doença representa um grave problema de saúde pública que vem afetando, então, a população mundial, né? Então, nesse contexto em que a gente vive, dessa emergência sanitária, exige, então, que a gente seja cada vez mais conscientes, né, solidários, e que pensemos, então, tanto na nossa saúde individual e também na saúde coletiva, né? E de que pensemos também de que forma nós podemos contribuir para minimizar os efeitos dessa crise na saúde, na economia e na vida das pessoas e de cada um de nós. A Unicinos, tradicionalmente baseada nos princípios da Companhia de Jesus e na missão da universidade, desenvolve, então, iniciativas de diferentes naturezas de ação social junto à comunidade e junto a grupos em condições socioeconômicas vulneráveis. Então, o trabalho da universidade envolve desde escolas da região, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, governos municipal, estadual e federal. Atenta, então, ao contexto em que a gente vive, a universidade suspendeu, como todos sabem, as atividades presenciais nos campos, buscando, então, preservar a saúde dos alunos, dos professores e dos funcionários. Entretanto, a gente sabe que muitos projetos, muitas iniciativas, muitas atividades continuam sendo desenvolvidas e colocadas em prática no sentido de auxiliar e mostrando, então, que a gente pode nos responsabilizarmos, né, pela busca de alternativas e de soluções também que minimizem os efeitos da pandemia. Então, hoje nós vamos mostrar um pouco sobre algumas ações que a Escola da Saúde vem, então, desenvolvendo nesse contexto da Covid-19. Eu gostaria, então, de, inicialmente, perguntar à professora Maria Letícia Iqueda, em termos de pesquisas científicas, o que vem sendo, então, realizado. Professora Maria Letícia, contigo a palavra.
boa tarde a todos os que estão aqui nos assistindo, aos professores presentes e Ana Rita, muito obrigada por poder estar aqui. É super importante a gente lembrar que esse desafio que a epidemia nos coloca, como vários outros desafios em saúde, dependem extremamente de pesquisas, né? As pesquisas, elas nos trazem as evidências e os conhecimentos que vão suportar para nós, ou dar o suporte para a nossa resposta. Nesse sentido, no caso da Covid, uma das coisas mais significativas desde o início era a gente saber como a epidemia iria avançar, poder projetar o avanço dessa epidemia para que o sistema de saúde pudesse ser preparado e pudesse absorver esses pacientes, enfim. Como trata-se de uma doença para a qual a gente não tem ainda vacina, nem um tratamento efetivo, a contenção, né, o cortar a cadeia de transmissão se torna a coisa mais importante nesse momento, até o presente momento. E a Unicinos acabou se engajando, e eu acho importante que nós estamos aqui numa discussão falando da responsabilidade social, né? A Unicinos, ela se engajou em projetos de pesquisa, diversos projetos de pesquisa, aqueles que estão no escopo do Programa de Saúde Coletivo, qual eu represento aqui agora, são voltados à testagem, né? Ao conhecimento da prevalência da infecção por coronavírus e da evolução dessa doença no estado do Rio Grande do Sul. Um dos projetos dos quais nós estamos participando é o que está bastante conhecido, né, que é o projeto em parceria, e aí entra outra questão relacionada à responsabilidade social, que é a parceria da Universidade do Vale do Rio dos Sinos com outras universidades, o projeto da UFPEL, que é um estudo maior de prevalência no estado do Rio Grande do Sul e que se estendeu para o Brasil todo. Nós estamos, então, nessa parceria, através da Unicinos. É uma parceria com o governo do estado do Rio Grande do Sul, que também apoia a pesquisa, subsidia a pesquisa, financia e usa dos resultados dessa pesquisa da UFPEL para tomar as decisões relacionadas ao nosso distanciamento controlado. No caso da Unicinos, nós estamos responsáveis, então, pelo sítio de Canoas. A cidade de Canoas é um dos sítios, a pesquisa tem 9 sítios no Rio Grande do Sul, Canoas é um deles, e a Unicinos coordena o sítio de Canoas. Eu vou mostrar na sequência para vocês, mais ou menos, o processo do nosso trabalho. Além da pesquisa de Canoas, nós fomos convidados pelo município de Esteio para também realizar uma pesquisa no município de Esteio, com a mesma lógica, né, um estudo de base populacional, onde nós estamos estimando as prevalências e avaliando como está sendo a evolução da disseminação da epidemia no município de Esteio. Este estudo, ele é uma parceria com a UFSPA e com o município de Esteio. Nesse estudo, nós vamos avançar um pouco mais, porque ele tem um componente de biologia molecular, onde nós vamos fazer os testes moleculares, o PCR, né, que é o teste que identifica a presença do vírus, e vamos também acompanhar pacientes que estão já diagnosticados e avaliar sua evolução. Então, ele é um pouco mais complexo. Como a gente está falando em pesquisa, né, Ana, eu gostaria, então, de mostrar um pouquinho para vocês dos passos que nós seguimos para chegar onde a gente está na pesquisa, tá? Então, toda pesquisa ela tem uma fase de preparação anterior, né? A gente tem a necessidade de fazer esse trabalho que foi apresentada no evento pandemia de Covid, e aí nós temos a hipótese de pesquisa, nós temos um problema a ser resolvido, e essa preparação, então, envolveu, e aí vocês veem uma das nossas reuniões dos pesquisadores, esses aí são os da pesquisa de Esteio, está aí a nossa professora Nêmora, o professor Patucci, que são do PPG de Saúde Coletiva, eu e a professora Cláudia, que estamos, então,
à frente desse processo. Esse aí é um momento de montagem, né, de discussão da metodologia da pesquisa. A gente, depois de desenhar um estudo, submeter ele a comitê de ética, a gente precisa, como é uma pesquisa de campo, e as duas são pesquisas de campo, tanto a COVID de esteio, que a gente chama GPS Covid, como a Covid que está com a UFPEL em Canoas, nas duas a gente tem equipes de campo. No caso da pesquisa de Canoas, as nossas equipes de campo são alunos da universidade, da Unicinos. Então, aqui vocês podem ver os nossos alunos na primeira capacitação. Ali nós estamos sem a máscara, porque neste momento ainda não estava o uso de máscara, isso foi lá no início de abril, não estava o uso de máscara previsto como obrigatoriedade, continuidade. Então, mas vocês já podem observar que estamos afastados, né? Então, aqui são os alunos, do lado vocês podem ver a cartela onde a gente identifica os testes, e esse cassetezinho que vocês estão vendo é um teste rápido de coronavírus. Esse aí é o teste que está sendo utilizado nas pesquisas, é um teste imunológico, ele mostra para nós que a pessoa teve contato com o vírus. Este que nós estamos utilizando, ele não distingue o tipo de anticorpos, se é IgG ou se é IgM, então se é uma infecção recente ou uma infecção mais tardia, mas ele mostra que a pessoa teve contato e isso nos permite estimar a prevalência da infecção naquele local. Na sequência, nós temos o campo. E eu acho que o campo, aqui nós estamos no Conecta, né, Ana, que tem bastante aluno e pessoas que estão pensando em ser alunos. Eu quero mostrar para vocês que esse aqui é o nosso campo da pesquisa do Covid. Essa é uma aluna da enfermagem, chegando no apartamento, pedindo licença, se apresentando, e aí, na sequência, ela realizando o teste neste senhor, é feita uma entrevista, né? Tudo isso é feito através de um aplicativo, a entrevista é através de um aplicativo, a gente monitora continuamente o que os alunos estão fazendo no campo. Aqui está a prof, então, quem pensa que se for fazer pesquisa de campo, a professora não vai estar perto, se enganou. Aqui estou eu, vou a campo, passo o final, essas pesquisas são feitas no final de semana, a gente passa sábado e domingo no campo, e eu, então, fico supervisionando os alunos, eu circulo pelo campo. Aqui nós temos um aluno da pós-graduação, que é o Douglas, que está ali participando. Na foto que estão com os dois alunos de Face Shield, nós temos dois alunos da enfermagem, aquele é o material que a gente está usando. Continua compartilhada a minha tela? Não. Entrou uma outra tela aqui, Ana Rita. Não, continua. Tá. E aqui nós temos mais um pouquinho do nosso trabalho de campo, de novo uma foto do teste, e uma coisa importante, importantíssima na pesquisa, e que essa pesquisa está nos mostrando bem fortemente, são as parcerias, tá? Além da parceria das universidades, entre as universidades, nós temos uma parceria entre os cursos, porque tem alunos da enfermagem, da biomedicina, da fisioterapia, da saúde coletiva, todos trabalhando juntos. Nós temos as parcerias das entidades governamentais, nós temos parceria da sociedade civil, jornalistas, a imprensa, todos estão colaborando com a divulgação, com a divulgação, com todos os materiais, tudo que a gente está fazendo, está sendo feito com a presença de várias entidades, tá? E aqui vocês podem voltou meu compartilhamento, e aqui vocês podem observar que nós temos a parceria da Polícia Militar, que está conosco em alguns momentos que a comunidade tem dúvida para
para abrir as suas casas, para a gente entrar, porque vocês imaginem final de semana, pessoas estranhas entrando nas casas, a gente pede apoio, a Brigada Militar vai com os alunos, apresenta os alunos, e eles conseguem entrar, então, nas residências. Eu queria salientar bastante, então, o envolvimento que essa pesquisa, em especial, está promovendo dentro da sociedade, né? Atualmente, em função da pesquisa da Covid, nesses municípios onde ela está ocorrendo, a palavra pesquisa, né, e a presença de pesquisadores está sendo uma coisa comum para a sociedade dando uma excelente resposta. E na fase final, né, e que na verdade nós não concluímos a pesquisa ainda, mas a cada rodada das duas pesquisas, a gente tem uma fase de divulgação. Então, após o final de semana, por parte do governo do estado, o governador faz uma live, que sempre ocorre na quarta-feira seguinte à coleta de dados, e da mesma maneira em Esteio, na pesquisa que é Esteio Unicinos, o prefeito da cidade de Esteio, aqui vocês veem uma foto do prefeito, a secretária de saúde, a professora Nêmora Barcelos, que é a nossa professora do PPG, e a professora Cláudia, apresentando para a sociedade os resultados preliminares das pesquisas e que são utilizados, e esse é um detalhe extremamente importante que a professora Ana trouxe ao anunciar essa mesa e que eu reforcei para todos vocês, que é a pesquisa sendo utilizada para promover ação, e ação imediata. É a partir destes resultados que os governos decidem os níveis de isolamento e distanciamento que a gente vai ter no estado do Rio Grande do Sul. E aqui o modelo de divulgação, que é o tradicional acadêmico que vocês conhecem e que para nós é extremamente importante, não só porque a gente trabalha para gerar as evidências, mas porque a gente quer que essas evidências sejam conhecidas, reconhecidas e estudadas, né? Aqui já desse estudo que a Unicinos, através da minha pessoa em particular, está fazendo, que é junto com a Universidade de Pelotas, nós já temos um artigo publicado na Nature recentemente, então aqui está o cabeçalho do artigo, aqui é o grupo de pesquisadores, então aqui professora Maria Letícia, número 9, vai estar lá embaixo, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Então é mais um pouquinho, né, do que a nossa universidade tem trabalhado e pode trazer aí e compartilhar com vocês no nível da pesquisa da Covid. Estão acontecendo outros estudos na universidade, na área comportamental, na área de desenvolvimento social. A professora Tonantes e a professora Laura, que são também do PPG de Saúde Coletiva, do de Psico e da área de Humanidades, elas também estão participando, fazendo outros estudos, né? Nós temos pessoal da área da biomedicina, que também está trabalhando, e estamos trabalhando num novo estudo que vai ser junto às equipes que estão fazendo a biologia molecular, porque a Unicinos também está trabalhando, fazendo o teste de PCR, uma parceria com os institutos tecnológicos da universidade, e nós estamos construindo um projeto através do qual nós vamos estudar também a prevalência da infecção, mas utilizando biologia molecular, utilizando o PCR. Acho que por enquanto é isso, Ana, daí vamos deixar para os colegas e na sequência depois as perguntas. Muito obrigada. Obrigada, Maria Letícia. É muito bacana a gente ver, né, quanta coisa a Unicinos está fazendo nesse momento em termos de pesquisa. Eu queria reforçar pontos importantes da tua fala. Primeiro, a questão das parcerias. É uma situação extremamente complexa que a gente vive, de uma doença nova, que precisa de muito conhecimento, de muita pesquisa, e que mostra para a gente que sozinhos nós não somos capazes de combatê-la, né? Mas que juntos, né, buscando parcerias, buscando diferentes conhecimentos, aí a gente é capaz de fazer coisas muito bacanas.
Então, eu quero dar os parabéns à Maria Letícia e a todos os envolvidos na pessoa dela, nessa ação, e reforçar a importância da pesquisa, né, nesse momento, e das evidências científicas como base para as tomadas de decisão. Então, a gente vê que muitas decisões que estão sendo tomadas, né, em saúde hoje, em função do medo, em função da angústia dessa doença, muitas vezes estão sendo tomadas sem base científica, né, sem que a gente tenha esse respaldo da ciência. E isso é uma coisa perigosa que pode agravar o quadro, pode levar a mais problemas de saúde. Então, a gente reforça a importância das tomadas de decisões baseadas em pesquisa, baseadas em ciência, nesse momento. Por mais que isso seja difícil, muitas vezes, porque a gente sabe que pesquisa leva um tempo, é um processo que precisa de um tempo e de estabelecer parcerias enfim, mas isso é muito importante para que a gente não acabe, ao invés de melhorar, né, o contexto, acabe agravando os problemas, né? Então, meus parabéns, Letícia, muito obrigada. E eu queria também perguntar, então, né, nós temos aqui o Felipe, que é nosso egresso, né? Ele fez biomedicina lá na Unicinos e fez mestrado, agora é aluno de doutorado. Nos honra muito a presença do Felipe aqui conosco. E eu gostaria de perguntar ao Felipe como vêm sendo realizados, então, esses trabalhos, esses testes, né, para o diagnóstico. Qual a importância disso nesse contexto, Felipe? Boa tarde, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre como é que está sendo a nossa rotina. Eu preparei uma apresentação aqui. Ela está aparecendo? Sim. Tá. Essa apresentação foi pensada junto com a minha amiga e colega Júlia. Ela agora não vai poder apresentar para nós, para vocês, essa apresentação. Ela não vai poder contribuir porque ela está lá no laboratório fazendo os testes. A gente tem uma escala. A gente tem agora 3 pessoas a partir dessa semana. Começou uma pessoa nova. Então, hoje deu sorte de eu não estar lá e eu poder apresentar. Mas ela está aqui de coração. Ela contribuiu muito para isso tudo dar certo. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre como é que vem sendo esses testes. Eu vou começar introduzindo um pouco sobre o assunto e falar um pouquinho da PCR em si, da técnica, como ela funciona, porque como a gente está numa universidade, eu acho que é muito importante trazer essas informações também, e a gente tem recebido muitas dúvidas sobre como é que funcionam os testes, enfim. Então, eu acho que é importante, principalmente nesse contexto do Unicinos Conecta, trazer um pouco da teoria por trás desses testes. Então, eu vou começar apresentando e no fim vocês podem mandar as dúvidas que a gente vai tentar responder. Então, a COVID-19 é uma doença respiratória que ela é causada por um vírus específico, que é o SARS-CoV-2, que está presente dentro da família de coronavírus. Eu vou tentar usar, esqueci de falar, eu vou tentar usar uma linguagem um pouco mais simples do que a linguagem técnica, mas qualquer coisa vocês podem perguntar que depois eu respondo. Essa doença, então, ela causa infecções respiratórias que são variadas, elas podem ser de assintomáticas até mais graves, necessitando de intubação do paciente, em caso de apresentação de sintomas mais graves, e ela é causada por um vírus de RNA fita simples, que é o SARS-CoV-2, e ele é bem simples mesmo, é um vírus que aqui dentro ele tem o material genético dele, que é um RNA. O RNA é uma molécula que é semelhante ao DNA, porém ela tem várias características que tornam ela diferente. Portanto, é o material genético desse vírus. Esse material genético, o RNA, ele é envolto por um núcleo capsídeo, que é essa proteína N aqui. Guardem esse nome que ele é importante. O RNA ele está envolto por essa membrana aqui, que é envelopada, ela tem um envelope, e ela também tem essas proteínas amarelinhas aqui que se chamam proteínas spike. Guardem esse nome também, que ele vai ser importante mais para frente. Como é que funciona
o paciente entra em contato com o vírus pela respiração, a gente inspira esse vírus no ar e ele entra em contato com as células do pulmão. E as células do pulmão, elas são células que expressam uma proteína, que é essa aqui, a ACE2, que é a enzima conversora de angiotensinogênio 2. Ela é uma enzima específica desse tipo de célula respiratória, e ela também existe no rim, mas como a gente inspira o vírus pelo ar, o vírus vai primeiro entrar em contato com a célula respiratória, infectando ela. Quando o vírus se liga a esse receptor, ele entra na célula e libera o RNA dele, um material genético. E esse material genético, ele usa proteínas dentro da nossa célula, isso aqui é uma célula do sistema respiratório, usa as nossas proteínas para produzir as proteínas dele, como proteínas do núcleo capsídeo, as proteínas spike e proteínas que vão fazer a constituição desse vírus. Essas proteínas, elas são produzidas, enfim, elas são processadas pelo retículo endoplasmático, e o material genético, ele tem a sua proliferação no citoplasma, e ele é envolto pelo núcleo capsídeo, que no processamento dele dentro da célula, vai ser envolto por essas proteínas que vão produzir novos vírus, tá? Essa produção de novos vírus, a célula vai começar a liberar esses vírus para fora, e esses outros vírus aqui produzidos pelas nossas células vão infectar células ao redor aqui, ou a superprodução pode acabar explodindo essa célula. E o que acontece quando eu tenho essa superprodução, essa explosão da célula do hospedeiro? Eu vou começar a recrutar fatores pró-inflamatórios, que a gente chama. Então, eu vou começar a produzir um processo inflamatório. E é esse processo inflamatório que causa os sintomas. Então, os sintomas que podem aparecer, como eu falei, a gente está vendo na TV que eles são muito variados, eles são bem heterogêneos, e eles vão ser de acordo com o sistema imune, com a resposta imune do hospedeiro. E eles podem variar de sintomas mais comuns, como coriza, tosse, febre, dor de garganta, até os sintomas mais graves que necessitam de internação em UTIs, como dificuldade de respirar. E como a gente está trabalhando nesse contexto, a gente tem percebido também que os pacientes vêm com muitas queixas de perda de paladar e olfato. Então, não está nessa figura aqui do Ministério da Saúde, mas pelo que a gente tem visto e a literatura também tem trazido, os pacientes acabam perdendo o olfato também e afetando esses sentidos também. Como é que eu vou detectar o coronavírus? Por ele ser uma doença nova, um vírus novo, não existem ainda muitas técnicas, assim, como para algumas outras doenças. As principais são, na verdade, são essas duas que a gente tem por enquanto, é o RT-PCR em tempo real e o teste rápido. Qual é a diferença entre eles? O teste de RT-PCR é um teste baseado em biologia molecular e ele vai detectar a presença do vírus no organismo, tá? Essa detecção pode acontecer até antes do paciente apresentar os sintomas, até alguns dias depois. Alguns casos, dependendo, a gente tem muita variabilidade genética entre pacientes, enfim, pode começar a detectar um pouco depois. Pode não começar a detectar antes do início dos sintomas essa carga viral. E a principal diferença do RT-PCR para o teste imunológico é que o teste imunológico, como o nome diz, vai detectar anticorpos, que são o IgM ou o IgG, ou alguns testes conseguem detectar os dois. Portanto, se o paciente apresenta sintomas, o médico provavelmente vai mandar ele fazer esse teste de RT-PCR em tempo real, ou se o paciente quer saber se em algum momento ele já teve contato com o vírus, ele pode fazer o teste rápido. Essas são as principais diferenças, então. O teste rápido, o teste de RT-PCR, só para deixar bem claro, ele é o teste padrão ouro que a gente tem hoje. Então, ele é o mais recomendado porque ele é muito mais específico para detectar o vírus. Então, pensando em tudo isso, a Unicinos uniu esforços com o Hemocord, o Nutrifor, a Tecnocinos, o BRDE, enfim, que são institutos,
dentro da Unicinos, que uniram esforços para começar a fazer, então, montar um laboratório, uma estrutura dentro do Hemocord. Os testes acontecem aqui dentro do Hemocord. A gente foi atrás de vários fatores da Anvisa, enfim, para modificar algumas coisas na estrutura do laboratório, para que a gente consiga manipular o vírus, porque a gente precisa de um certo nível de biossegurança. Então, a gente teve que preparar esse laboratório para a gente poder estar analisando essas amostras que contêm esse vírus. Porque como ele ainda não tem um tratamento, uma vacina, a gente precisa de um certo nível de biossegurança para analisar ele, que é o nível de biossegurança 3. O Hemocord, ele está dentro desse prédio aqui da Unicinos, lá da Unitec, dos Parques Tecnológicos da Unicinos. Esse prédio fica nos fundos da SAP. Aqui existem vários institutos tecnológicos e o Hemocord fica aqui. Aqui que são realizados os testes. Ali dentro que está o Hemocord. Então agora eu vou falar que a gente está fazendo o RT-PCR nesse momento lá. E eu vou começar a explicar um pouco sobre como funciona o RT-PCR e falar um pouco da nossa rotina dentro de cada uma desses processos. Para fazer o RT-PCR em tempo real, eu preciso de 3 fatores básicos, 3 coisas básicas que eu preciso ter para fazer um RT-PCR em tempo real. É a coleta da amostra do paciente, então eu preciso coletar a amostra do paciente para analisar, claro, isso é óbvio. Depois que eu coleto essas amostras, eu vou fazer uma extração do RNA. Lembra que o vírus é de RNA, então não vai adiantar eu extrair o DNA dessa amostra, porque o vírus é de RNA, então eu não vou detectar nada. Então eu faço uma extração de RNA, uma purificação do material genético desse vírus. E depois que eu extraio o RNA, aí sim eu faço a técnica de RT-PCR em tempo real, que a gente vai entrar em detalhes mais para frente, que eu vou explicar. Então, a primeira etapa para fazer, que é o que a gente está fazendo, é a coleta das amostras. Como é que ela funciona? A gente recebe esses kits aqui, que vem com um tubo de ensaio contendo um meio de cultura viral, que vai fazer com que o vírus fique estável até chegar da hora da amostra. E é importante lembrar que essa amostra precisa ficar resfriada para manter as condições do vírus, para ele não se degradar. Nesse kit vem 3 swabs, que são nada mais, nada menos que esses cotonetes compridos, eles têm 15 centímetros, e a coleta funciona da seguinte forma. É um swab orofaringe. Na orofaringe, então, eu coleto dos 2 lados da garganta, na parte das amígdalas. Então, eu vou encostar esse swab, eu vou esfregar esse swab nas amígdalas do paciente e vou colocar dentro do tubo de ensaio. Essa é a coleta orofaringe. Além disso, eu tenho que fazer uma coleta nasofaringe. Então, aquele swab de 15 centímetros, ele entra praticamente inteiro no nariz, numa das narinas, independente de qual, não tem muita diferença. A gente introduz até o fundo, raspa lá no fundo. Essa coleta, ela arde, ela é desagradável, ela não chega a doer, ela arde um pouco. E ela é bem invasiva, mas ela é importante porque é onde está a maior parte da carga viral que a gente precisa analisar. Depois disso, como eu falei, esses swabs eles são colocados nesse tubo de ensaio, ele é fechado, acondicionado a 4 graus e é levado para o laboratório para fazer a análise. Então, feita a coleta da amostra, elas chegam no laboratório e a gente faz uma das coisas que são mais cruciais na análise, que é a extração de RNA. Existem diversas técnicas de extração de RNA. A gente está fazendo essa técnica por coluna, extração por coluna, que é esse tubinho aqui que contém um filtro. Eu já vou explicar para que serve esse filtro. E a gente compra kits comerciais para fazer isso. Esses kits comerciais vêm com alguns reagentes, tá? Com essas colunas, como a gente pode ver aqui, e com tubinhos Eppendorf, que a gente chama, que cabe 1,5 ml de amostra aqui dentro. Então, eu separo, vindo aqui para baixo, eu separo daquele tubo de ensaio que tem aquele meio de cultura, uma certa quantidade daquele meio de cultura, e eu esfrego o swab na parede desse tubo para liberar a maior parte de vírus que eu conseguir aqui dentro.
além do vírus, como eu coloco o suave lá dentro e na garganta, vem também células do paciente, células do hospedeiro. E eu preciso explodir essas células também, por quê? Porque o vírus está lá dentro da célula, a sua maior parte está dentro da célula do hospedeiro. Então eu preciso explodir a célula do paciente e eu preciso explodir a célula do vírus, para a estrutura do vírus, para liberar o material genético. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma substância aqui, um reagente que vai clivar, vai quebrar essas membranas celulares todas que a gente tem, expondo o material genético. Aí eu vou colocar esse líquido nessa coluna, e o que vai acontecer? Eu vou centrifugar num aparelho específico, que é uma centrífuga, esses tubos, e todo o líquido, todo o lixo celular que eu não quero, componentes celulares, enfim, eles vão vir para baixo, no tubo aqui, e aqui, e o material genético vai ficar preso nesse filtro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar diversos reagentes, são 2 aqui principais, que servem para tirar todo o excesso de coisas que eu não preciso para purificar mesmo esse RNA viral. E o RNA continua preso naquele filtro. Eu vou secar para tirar todo o excesso de reagente, e aí eu vou fazer um processo que se chama eluição. A eluição nesses kits aqui, ela vem com essa água RNase free, que é uma água que vai fazer com que o RNA solte desse filtro, entrando nesse tubo aqui. E aí eu tenho uma certa quantidade de RNA viral, que vai ser processo que a gente vai colocar, vai fazer o PCR em tempo real para analisar se nessa amostra tem a presença do RNA viral, que aí entra a parte do RT-PCR em tempo real, que é o carro-chefe, é o padrão ouro para detectar o vírus. Tá? A gente também compra kits comerciais, então nesses tubinhos aqui, eu vou ter o reagente que eu preciso misturar, eu faço 3 misturas, tá? Dependendo, isso é bem variável entre kits, mas a gente está fazendo, usando esse kit aqui. Não é bem esse, eu não achei a foto, mas a gente faz 3 reações, tá? 3 reagentes aqui. Um reagente específico para detectar esse gene específico, que é o ORF1A, que é um gene que é responsável por liberar o material genético do vírus lá dentro da célula. Ele é um dos primeiros genes do vírus a ser ativado. Além disso, a gente também detecta o gene N, que é o gene do nucleocapsídeo, que envolve o RNA viral. Além disso, a gente também faz uma reação para detectar a presença do gene S, que é aquela proteína spike, que vai contribuir para a entrada do vírus na célula. Esses assays aqui, eles vêm com sondas e primers, que a gente chama, que são iniciadores, que eu vou falar um pouco mais para frente. E o Master Mix é talvez a base da reação. O que tem no Master Mix? Eu tenho cloreto de magnésio, eu tenho DNTPs. DNTPs são nucleotídeos. Vocês já devem ter visto em materiais de DNA e RNA que o material genético, DNA e o RNA, são produzidos por nucleotídeos, que são adenina, citosina, guanina, timina, e no RNA a gente tem a uracila. Então, esses DNTPs são nada mais do que esses nucleotídeos soltos que vão se ligar depois numa reação na PCR, que a gente vai ver daqui a pouquinho. No Master Mix também tem a TAC DNA polimerase, que vai fazer a amplificação do material genético. E também a gente tem a transcriptase reversa, que é o primeiro passo da PCR em tempo real. O cloreto de magnésio, ele é um cofator da TAC polimerase. Então, eu preciso da presença do cloreto de magnésio para ativar essa enzima DNA polimerase dentro da reação para fazer a amplificação do material genético. Então, depois que eu monto esses 3 tubinhos com reagentes diferentes, com soluções diferentes para detectar diferentes genes do vírus, eu vou colocar distribuir ele nessa plaquinha aqui, que é uma placa de 96 poços, que tem 12 colunas e 8 fileiras aqui. E o que eu faço? Eu faço
Para um paciente, eu faço 3 reações, porque eu preciso detectar a presença dos 3 genes do vírus nesse paciente. Então, num buraquinho aqui, num pocinho que a gente chama, eu coloco o ORF, a reação do ORF, aqui a reação do N e aqui a reação do gene S. E isso eu vou fazendo para cada um desses pocinhos. Então, para um paciente, eu vou ocupar 3 pocinhos, porque eu vou analisar a presença de 3 genes diferentes do vírus. Depois que eu monto essa placa, que eu preparo essa placa, eu coloco essa placa num equipamento, que é esse aqui, que a gente tem o Step 1 da Applied Biosystems, que ele vai entrar nesse equipamento, nessa bandeja aqui que a gente chama. Aqui eu coloco a placa e eu fecho essa bandeja. Aqui ele está fechado. A placa está lá dentro. E eu controlo esse equipamento por um computador. Então eu vou programar tudo o que eu quero que esse equipamento faça pelo computador. A reação toda eu programo aqui num software específico que é desse equipamento. E a principal coisa que a gente precisa programar nesse equipamento, como ele se chama termociclador, a gente pode ter a ideia de que ele faz ciclos em temperaturas diferentes. E isso é muito importante para a ativação daquelas enzimas que tem no Master Mix, que é a TAC DNA polimerase e a transcriptase reversa, tá? Então, eu programo as temperaturas e tempos específicos que tem nas especificações do kit. É tipo uma receita de bolo, quando a gente recebe o kit, a gente pega o protocolo e tem a receita, mais ou menos assim, do que a gente precisa fazer. É claro que tudo isso passa por padronização dos profissionais, enfim, para ver como é que a reação se comporta melhor. Então, aqui a gente tem alguns passos que a gente programa antes, que seria a transcriptase reversa, que acontece uma vez, o passo da transcriptase, e depois eu faço, no nosso kit, por exemplo, a gente faz 40 ciclos de 95 graus a 3 segundos. Aqui eu peguei uma imagem, não é essa imagem, mas é só para ilustrar. A gente usa 95 graus a 5 minutos para abrir a fita do DNA complementar e depois a 60 graus para todos aqueles reagentes se ligarem ao material genético e eu produzir material genético suficiente para eu conseguir detectar esse material genético do vírus na minha reação. Então, 40 vezes eu vou fazer isso e eu vou produzindo cada vez mais amplificação de RNA viral. Como eu falei, o primeiro passo é a transcriptase reversa. O que é a transcriptase reversa? Ela é uma enzima que eu coloco, né, que está naquele master mix, que eu preparo a reação, e ela é responsável por transformar o RNA viral do vírus, né, em uma molécula de cDNA. É DNA complementar. Ela não é um DNA, ela é um RNA, só que ela tem dupla fita. Lembra que eu falei que o vírus tem RNA fita simples. E eu preciso transformar esse RNA viral em dupla fita. Por quê? Porque a DNA polimerase, aquela enzima que vai fazer a amplificação, ela precisa da dupla fita. Aí eu vou ter no meu Master Mix esse primer aqui, que vai iniciar a ação da transcriptase reversa. E naquele assay que eu falei, que é específico para cada gene, eu também vou ter um primer, que vai se ligar à fita de DNA complementar. Ela vai ter 99,9% de especificidade, então ela vai reconhecer, por complementariedade de bases, essa molécula de cDNA. O que significa isso? Ela vai reconhecer os nucleotídeos, o primer vai reconhecer esses nucleotídeos e vai se ligar, o que vai permitir que a TAC DNA polimerase amplifique essa fita. Ela vai produzir mais fita daquele fragmento específico e cada vez que acontece um daqueles ciclos que eu falei no termociclador, que vai mudando a temperatura, eu vou produzir cada vez mais DNA, tá? Mais amplificação daquele fragmento. É a PCR em tempo real. Quando eu tenho, então, essa ligação aqui desse primer, eu começo a extensão, a produção de mais amplificação de RNA viral. E quando eu submeto essa amostra a 95 graus, eu separo essa dupla fita, e eu preciso separar essa dupla fita para ligar a probe, a sonda específica para aquele gene,
ela vai reconhecer também por complementaridade de bases, vai se ligar a essa fita, e o que vai acontecer? Quando eu diminuo a temperatura no termociclador, que vai geralmente para 60 graus, o meu primer, que tem naquele reagente, vai se ligar e a DNA polimerase vai quebrar, clivar essa sonda e vai liberar uma fluorescência. E essa fluorescência que é lida pelo equipamento. Agora eu vou falar um pouquinho da química disso. Basicamente, essa é a sonda, tá? Ela é específica para cada gene. Então, cada um daqueles A6 é específico para ORF, ou N ou S. Então, são 3 genes que eu vou detectar. Essa sonda se liga quando eu abro a fita a 95 graus, ela vai se ligar, e a 60 graus, quando o equipamento diminui, a TAC DNA polimerase vai quebrar. Aqui a gente tem uma molécula que emite fluorescência, e aqui uma molécula que se chama quencher. Quando eu não tenho a clivagem pela TAC polimerase, esse quencher vai absorver a fluorescência emitida por essa molécula aqui. Essa molécula emite a fluorescência. E quando a TAC DNA polimerase começa a montar a fita, ela vai quebrar essa molécula e vai começar a emitir a fluorescência. Ela vai liberar a fluorescência e o equipamento ele tira várias fotos por segundo da reação, e quanto mais fluorescência eu tiver naquele equipamento, naquela reação, mais RNA viral eu vou ter naquela amostra. Então, como é que eu faço essa leitura? Eu não consigo ler com os meus olhos a fluorescência. Como eu falei, é o equipamento que faz isso. E no final dos 40 ciclos, a gente tem uma saída, um output, que é basicamente isso aqui, esse gráfico que ele dá. O que acontece? Aqui é a quantidade de fluorescência que vai ser emitida na reação, e aqui é o número daqueles ciclos. Então, quanto mais cedo eu tiver uma amplificação, quanto mais cedo aparecer esse pico aqui no gráfico, mais RNA viral eu vou ter. Quanto mais tardiamente aparecer, menos carga viral eu vou ter. E se não aparece nada, se isso aqui não é amplificado, eu vou ter uma reação que é negativa. O paciente não tem o coronavírus. E isso tudo é muito bem cuidado, tem cuidados muito específicos que a gente tem, porque naquela placa que a gente monta, a gente coloca um controle negativo, que é um controle que não tem nenhuma amostra, é só reagente, que o equipamento vai ler e ele tem que dar negativo. Se ele não der negativo, a reação deu errado, a gente tem que repetir toda a reação de novo. E a gente, além do controle negativo, coloca um controle positivo, que naquele kit que a gente compra, vem um tubinho que tem um líquidozinho, que é o controle negativo, o controle positivo, que é uma molécula do RNA viral, que a gente coloca num dos passinhos e ele tem que amplificar. Se não amplificar, a reação deu errado, a gente tem que repetir tudo de novo. E além disso, dentro de cada amostra, a gente também tem um controle, que é um gene específico, que é a RNase P. Essa RNase P sempre tem que amplificar. Se ela não amplifica, é porque lá na extração eu fiz alguma coisa errada. Então, eu tenho que repetir toda a extração de novo se essa RNase não amplificar. Então, vejam que a gente tem muitos passos que a gente tem que seguir perfeitamente para toda a técnica dar certo, e por isso ela é considerada o padrão ouro, porque 99% de chance de acerto a gente tem nessa técnica por causa de todos esses processos de controle da reação que a gente vai ter. Então, o laudo que a gente libera, ele é 99,9% de certeza que o paciente ou tem ou não tem o vírus, porque são processos muito bem cuidados. O teste rápido para coronavírus, a gente ainda não está fazendo, eu sei que a professora Priscila estava em alguns trâmites para fazer, então eu não vou entrar em muitos detalhes, é só para explicar mais ou menos como ele funciona. Existem também alguns kits. O teste rápido é um teste imunológico, ele não é de biologia molecular, então ele não é tão específico, e ele vai marcar se o paciente já teve a doença. Como é que ele faz isso? Através desse dispositivo aqui, que a gente chama de imunocromatógrafo, a gente vai verificar se o paciente tem anticorpos.
coisa bem básica que a gente precisa saber sobre anticorpos é que quando o nosso organismo entra em contato com o vírus, ele produz anticorpo. Se o nosso sistema imune estiver apto a produzir anticorpo. O IgM é um anticorpo de infecção aguda. Isso significa que o organismo vai produzir IgM no momento em que eu tiver uma infecção recente pelo coronavírus. Isso vale para qualquer tipo de infecção. E o IgG é o anticorpo de memória imunológica. Então, assim, depois de um certo tempo da infecção, o nosso organismo vai produzir para sempre o IgG. Eu sempre botei anticorpo de memória, porque é assim que funciona as vacinas, por exemplo, de gripe, enfim, qualquer vacina que a gente faz, vai produzir IgM e vai produzir IgG, e num próximo momento em que o organismo entrar em contato com o vírus, eu já vou ter IgG produzido no corpo, e o organismo vai lidar muito melhor com essa doença, podendo nem se manifestar. O teste rápido, a gente aplica o sangue do paciente, ou o soro, nesse imunocromatógrafo, aplica um reagente, e o sangue vai correr, tá? Aqui dentro, ele corre nessa direção. E o que vai acontecer? Existem diversos cenários que podem acontecer. Eu posso ter um caso negativo, em que só o controle vai aparecer. O controle sempre tem que aparecer. Eu posso ter uma infecção antiga, quando só o IgG aparecer aqui, só a bandinha do IgG aparecer. Ou eu posso ter uma infecção recente, se o IgM aparecer. E esse caso aqui é um caso engraçado, por quê? Porque pode ser que o paciente está migrando de uma infecção aguda para uma infecção mais velha, ele está se curando, só que isso aqui também pode indicar reinfecção. Então, o paciente já tem IgG porque ele já teve a doença, mas ele pode ter entrado em contato com o vírus de novo, ele está produzindo IgM de novo, e pode aparecer aqui nesse caso. Esse teste sempre vai ter que ser repetido se não aparecer a bandinha de controle. Então, sempre tem que aparecer o controle para validar o teste, para validar o dispositivo e me mostrar que ele está funcionando. Basicamente, que nem o PCR em tempo real, que tem que dar ou negativo ou positivo, dependendo do controle que eu vou usar. Esse infográfico aqui, ele ilustra basicamente tudo que eu falei, todo o processo de PCR em tempo real, como é que funciona, enfim, e também o teste rápido. Ele foi produzido por uma aluna do curso de biomedicina, que é a Melissa. Ela tem um Instagram ela produz esses infográficos super ilustrativos, muito lindos. Esse é o Instagram dela, tá? E esse aqui é um outro que ela fez. Essa aqui é a versão em português, a versão em inglês, ela foi submetida para um processo para um concurso internacional, e ela ficou como semifinalista. Então, olha que legal, vários alunos entrando na causa, mostrando como é que funciona a proteção com as máscaras, enfim. Então, eu deixo aqui o contato dela, o Instagram dela, para vocês seguirem. Tem diversos infográficos muito lindos que ela faz, ela é muito talentosa, e ela une esse conhecimento que ela tem da biomedicina, né? Ela está fazendo a graduação em biomedicina, com o talento super incrível que ela tem de produzir infográficos. E esse infográfico aqui foi para a semifinal, como eu falei, de um concurso internacional da BioRender, e ele é baseado num artigo publicado pela Lancet. Aqui é eu e a Júlia trabalhando. Aqui, ó, eu não falei ainda de equipamento de segurança porque eu quis deixar aqui para ilustrar. Essa sala aqui é a sala que a gente prepara o PCR em tempo real. Vocês estão vendo que a gente tem essa câmara aqui, a gente faz todas as reações aqui dentro, assim como aqui também. Isso aqui é uma capela de fluxo laminar. Isso quer dizer que tudo o que existe de infecção da amostra, enfim, vai ficar aqui dentro e vai ser jogada para fora, porque a capela suga para fora tudo o que é de molécula patógena, enfim, e garantindo para nós um pouco uma boa biossegurança. Além disso, a gente sempre usa agora aqui nesse caso, é a sala de preparo da PCR, aqui a sala de extração. A gente agora também está usando esse macacão aqui, por causa do aumento do número de casos, então a gente está 100% em contato
com muita amostra biológica que está contaminada, então a gente aumentou o nosso nível de biossegurança, sempre de luva, enfim. Aqui embaixo dessa roupa, a gente ainda está usando essa roupa aqui, que é a roupa de bloco cirúrgico, esse macacão por cima agora, o face shield, que é o escudo facial, máscara N95, luva também, a gente está usando 2 pares de luva, uma luva branca por baixo, que é biológica, e essa luva azul, que é mais para contaminantes químicos. E aqui é a gente coletando as amostras. Desde semana passada, a gente não está mais fazendo essa etapa aqui, porque como a gente tem um aumento muito grande do número de casos, a gente se restringiu ao laboratório, porque a gente tem muita demanda, que também é um dos motivos pelos quais a gente recrutou mais uma pessoa para ajudar, né? E a gente treinou ela essa semana, agora a gente está com escala, mas agora tem um aluno da medicina fazendo isso, e a doutora Caroline, que é a chefe do Hemocord, ela também está auxiliando nessa etapa de coleta da amostra. Aqui tem os nossos contatos, o meu e da Júlia. Aqui no canto tem o contato da Unicinos, para quem quiser coletar a amostra, enfim, quem quiser fazer o teste de RT-PCR, enfim, em algum momento precisar fazer o teste. Ele tem um custo de R$ 185, vocês podem entrar em contato. As coletas na Unicinos, no campus, estão sendo realizadas terças e quintas, então é só entrar em contato e marcar um horário. É terças e quintas pela manhã. Eu acho que o que eu tinha para contribuir era isso, pois eu estou aberto a questionamentos, mas é isso aí. Felipe, muito obrigada. Excelente apresentação, extremamente didático. Eu acho que deu para ver todos os passos do teste, a diferença entre o teste sorológico e o RT-PCR, que, como tu disseste, é uma dúvida importante que muitas pessoas têm, né? A gente sabe que os testes rápidos estão sendo realizados em algumas farmácias, mas Sim. como o Felipe bem frisou, ele não detecta a presença do vírus, então o teste que detecta o vírus é o RT-PCR, então é o teste que nos dá uma confiabilidade maior a questão da contaminação ou não do paciente pelo vírus, né? Então foi muito legal, Felipe, e ver todo o trabalho, todo o envolvimento de vocês nesse trabalho também é algo que nos enche de orgulho, né? Eu queria te dar os parabéns e a Júlia, né, em teu nome também, e a todos os envolvidos nesse trabalho tão bacana que está sendo desenvolvido, tá? Muito obrigada, viu, Felipe? Imagina, obrigado, eu agradeço. Eu gostaria também de ouvir o professor Murilo, então, para que ele nos fale sobre algumas ações em termos da psicologia, né, que vem acontecendo aí nesse tempo de pandemia. Tudo bom, professor Murilo? Olá, tudo bem a todos? Boa tarde. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha apresentação. Não sei se vai dar, mas eu tenho uma apresentação. Eu contar um pouquinho da história da pesquisa para depois começar a contar os resultados que a gente teve. Mas a história da nossa pesquisa começou. Dá para ver aí? Ainda não, agora sim. Então, tá. Nós fomos convocados inicialmente pela Prefeitura de São Leopoldo, né, via Unicinos, para fazer um trabalho de saúde mental, alguma pesquisa de saúde mental lá na Prefeitura. Essa parte a gente ainda está elaborando, né, tem alguns ajustes a fazer, mas nesse meio tempo a gente percebeu que um público que também está sofrendo é o público das pessoas que trabalham na Unicinos, né? Então, a gente começou a desenvolver um trabalho para fazer um levantamento da saúde mental das pessoas na instituição e também, nesse momento, mais do que pesquisar e entender o que está acontecendo, a gente queria proporcionar uma forma de assistência. Então, nós montamos um projeto em que a gente fazia o levantamento e aquelas pessoas que a gente identifica algum sofrimento, a gente faz um telefonema breve, que a gente chama de primeiros cuidados psicológicos. E a ideia dessa pesquisa é ter alguns
algumas coletas durante 3 meses, pelo menos, né, esses primeiros 3 meses, porque a gente sabe que ou o isolamento piora, ou a gente vai começar a ficar mais exposto, né? Então, essa é a história da pesquisa, e certamente nas próximas, acho que ainda em julho, a gente vai começar a coletar também com os profissionais da linha de frente lá da Prefeitura de São Leopoldo. Agora eu vou compartilhar a apresentação para mostrar um pouquinho dos resultados. Vou dar só, acho que eu maximizando aqui para vocês ficar legal. Então, essa pesquisa, a gente fez, eu e a professora Fernanda Serralta, né, ambos somos professores de Biologia, mas com o apoio da Unicinos e particularmente da Ana Karina, que tem feito a ponte sempre com a gestão, né, e todo o trabalho com a prefeitura também, né. Então, a gente, na pesquisa inicial, a gente teve 407 participantes, né, então todos funcionários da Unicinos, com a média de 37,5 anos, né. Então, a gente tem, a maioria das pessoas eram mulheres, casados, né, e uma divisão quase paritária, né, assim, entre docentes e técnicos, né. Na época da pesquisa, já faz quase 2 meses, né, um pouquinho, porque eu não respondi, mas também estava, né, 59 dias em isolamento, então é uma questão psicológica muito importante. As pessoas moram em média com 3 pessoas, né? E a gente tinha um grupo bastante consistente de pessoas que seguiam as medidas de isolamento, ou seja, sair de casa apenas para atividades básicas, no máximo 1 ou 2 vezes por semana, 83%. Então, se a gente for pensar que a gente tem bastante a questão do efeito do isolamento nesse grupo, fora todas as outras questões, né? A gente fez uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Os dados quali, a gente perguntou o que te preocupa, né? O que te preocupa nessa semana, o que te preocupou nessa semana, né? E aí, que temas a gente teve de respostas? A gente viu essa nuvem, né? Claro, a gente fez a pesquisa no contexto do trabalho, né? Então tinha bastante questões de trabalho, ou redução, ou manter a qualidade, mas a casa, falta de tempo, né? As questões da própria pandemia apareceram. Essa é uma nuvem de palavras que a gente teve, e a gente dividiu em algumas categorias. A primeira questão que aparecia era com relação ao teletrabalho. Então, a gente tinha uma mudança, né? A maioria das pessoas estavam mudando a forma de trabalhar, né? Então, as pessoas estavam preocupadas com aprender e se envolver com as tecnologias, com a preocupação com a qualidade. Então, não bastava só saber mexer, mas será que o que eu estou ensinando na parte dos professores está chegando ao aluno do mesmo jeito que era no presencial? Um aumento da demanda percebida, né? Então, o que era uma conversa no final da aula, às vezes vira um e-mail, e se são 20 alunos aumenta, né? E para os técnicos também, né? Então, recebe eventualmente alguma mensagem, alguma questão fora do horário tradicional de expediente, né? Então, e esse aumento de demanda relacionado com as demandas de casa também, né? Nós tínhamos essa questão. E a gente tinha preocupação com a organização pessoal, né? Estabelecer rotina, dar conta dessas novas demandas que não se fazia previamente ou que era compartilhada. Com a saúde, sair de casa, ficar exposto, transmitir para familiares, para o grupo pequeno que trabalhava em também atividades essenciais, e preocupações com o isolamento, não encontrar os familiares, os colegas, né? Não ter aquela rede de apoio do trabalho também, dificuldade para fazer exercícios físicos, né? Consequências do isolamento. E aí a gente tinha questões macro, né, que preocupam a todos, não só neste contexto, né? As notícias, né, então deixava preocupados as notícias com a gravidade da situação, até uma estratégia de evitar as notícias para ficar calmo.
respostas das autoridades à pandemia, o contexto prévio de acirramento político que já tínhamos no nosso país agravado e preocupações com relação ao futuro. Então, essas aqui eram bem macro, né? Então, com relação à retração econômica, desemprego e de seus familiares. Aí nós tínhamos uma escala de saúde mental e a ideia era entender, primeiro é identificar as pessoas, é um levantamento, né? Identificar quem são as pessoas que estão sofrendo e em que nível, e para poder fazer essa parte de assistência. Mas também entender qual é o perfil das pessoas que está mais em sofrimento, né? Fazer essa abordagem. Então a gente utilizou um instrumento chamado Core-1, que ele mede resultados e eficácia da psicoterapia e das questões de saúde mental. E a gente, para simplificar o retorno, a gente fazia uma devolutiva com as seguintes classificações, né? Sem sofrimento, com sofrimento e sofrimento maior. Não é que quem ficou no verdinho não tem nenhum sofrimento, mas é que não apontava, não estava nos níveis de maior sofrimento ou não atingiu um nível clínico, né? E quem respondeu ou quem esteve mais classificado com esse nível, com sofrimento ou sofrimento maior? A gente identificou um perfil de pessoas mais jovens, solteiros e com menor suporte social. Então, lembra que lá no estudo Qualy a gente tinha questões sobre o isolamento, né? Parece que era esse o efeito, né? Então, as pessoas que são mais gregárias e que têm menos suporte ou apoio estavam sofrendo mais naquele momento, tá? A gente classificou, a gente tinha uma amostra, né, 89% foi classificado sem sofrimento significativo, né, e 11% com sofrimento ou sofrimento maior. Eu já vou dizer que a gente chamou de sofrimento maior, mas esse sofrimento maior, basicamente, é as pessoas que apontaram alguma questão com relação a ideação suicida ou alguma questão nesse sentido. Não era um número tão alto, mas uma prevalência maior, né, do que normalmente a gente encontra em estudos de saúde mental, mas é claro, a gente está num período de pandemia. Então, para todas essas pessoas, a gente pegou aquelas temáticas qualitativas, né, e auxiliou a montagem de algumas palestras para demanda, né? A gente conversou um pouco com a formação docente, um pouco, né, com alguns colegas que tinham expertise, do próprio PPG que tinham expertise nessas áreas, professora Tag, professora Janine deram palestra, a professora Fernanda também, né, eu, e a gente fez algumas, a gente pode chamar de lives, né, sobre os temas mais importantes da pesquisa. E, finalmente, né, para as pessoas com um pouquinho maior de sofrimento, a gente tinha uma abordagem. Para aquelas que tinham sofrimento sem risco, a gente fez um retorno via e-mail e encaminhamento, e para as pessoas com alguma espécie de risco, a gente fez o que a gente adaptou de um atendimento que chama Primeiros Cuidados Psicológicos, que é oriundo da psicologia dos desastres, e fez encaminhamento também, né, para aqueles que quiseram, nem todos queriam. Isso é importante. A psicologia dos desastres, ela tem um protocolo de atendimento bem interessante, acessível para todo mundo. É claro que precisou fazer alguns ajustes, porque a gente tem essa questão de que o evento o estressor é bem mais contido do que normalmente acontece com o desastre, que ele acontece e depois vai diminuindo, né? A gente não está acessível presencialmente, é uma questão bem diferente, né? Então a gente teve esses ajustes a fazer. E agora, na segunda coleta, a gente acabou semana passada, tem poucos dados, a gente só tem dados quantitativos analisados, a gente teve uma amostra um pouquinho menor, né? 177 responderam à pesquisa na primeira coleta, então esses dados a gente tem. E aí, para nós, do ponto de vista da pesquisa,
era importante saber, né? A gente não tem um perfil, nem todo mundo piorou, tá? Eu acho que isso é importante também dizer. Durante a pandemia, teve gente que diminuiu o sofrimento, porque talvez tenha se ajustado, porque talvez tenha aprendido a lidar, porque buscou ajuda, mas aquelas pessoas que pioraram, a gente viu que a variável preditora nesse contexto era, vamos chamar de solidão, eram duas variáveis que era ter acesso à ajuda e ter alguém para escutar quando tinha algum problema. Então, essas duas variáveis impactaram bastante no que a gente chamou de deterioro, né? A piora das pessoas nesse tempo, tá? Mas a ideia era apresentar rapidamente a pesquisa, com foco, essa ideia de fazer uma pesquisa que tivesse a ideia de colaborar, né? Tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista de identificação e promoção de atendimentos específicos para as pessoas que precisam naquele momento. E tem sido bem satisfatório assim, o retorno, e agora acho que a gente já está começando a escrever os artigos também para publicar isso, para que não fique restrito só ao nosso cuidado e ampliar a coleta para a prefeitura. Muito obrigada, Murilo, muito legal o trabalho, extremamente relevante nesse período, né? Muito importante a gente pensar nesses aspectos relacionados à saúde mental, né? Que impactam de forma significativa muitas pessoas, né? Nesse contexto que a gente vive. Quero te agradecer pela participação, agradecer novamente ao Felipe, à professora Maria Letícia, e abrir para perguntas ou algum comentário que algum de vocês queira ainda fazer. Fiquem à vontade nesse momento. Vai ter perguntas, Ana? Sim, acho que se tivermos agora, abrimos para perguntas, né? Eu só gostaria também de contar que o curso de farmácia, em parceria com a Farmácia Escola, está realizando a produção de álcool em gel. Então, parte da produção vai ser doada para a Prefeitura de São Leopoldo, para ser destinada aos locais que estão necessitando, e parte da produção vai ser utilizada pela comunidade universitária assim que nós retomarmos as atividades presenciais. Então, nós vamos deixar uma parte dessa produção reservada para fazer a prevenção da nossa comunidade universitária no momento em que as atividades forem retomadas. Ana, eu gostaria de falar aqui um pouco, já que nós estamos falando em responsabilidade social da universidade, de ressaltar o quanto a gente tem visto, assim, apesar de tudo, apesar de muitas discussões, de várias questões relativas à epidemia estarem saindo do contexto da ciência e das evidências para irem para um contexto de outras disputas que não interessam à sociedade, apesar disso tudo, eu tenho visto, assim, uma rede de solidariedade muito grande, assim, muito intensa. A própria universidade, através de outros canais que não estão aqui nesse momento representados, né, de outros movimentos nossos, tem se solidarizado, a rede dos professores também, nós da Dunicinos, da Associação dos Docentes, também temos coletado materiais e alguns insumos e levado para comunidades carentes, né, pensando nas pessoas mais vulneráveis e que estão sujeitas também a essa epidemia de uma forma dispar, né, e a gente tem visto vários desses movimentos, e eu particularmente, como sou servidora da Secretaria de Saúde do Estado, eu estou agregada à Defesa Civil Estadual, em nome da Secretaria de Saúde, contribuindo num comitê que é o Comitê de Logística. Então, a gente recebe todas essas doações e é muito bacana ver a mobilização, inclusive de indústrias, locais que produziam, por exemplo, bebidas alcoólicas, que em parceria lá no Sul, com o IFSul, o Instituto Federal do Sul, em parceria com um alambique, produziram álcool gel.
em altíssima escala, que a gente transportou de lá, manobrou de lá junto com o exército. Então, assim, esse juntar de forças, né, essa mobilização da rede intersetorial, eu acho que é uma coisa muito bacana e que é um grande aprendizado que a gente tem que registrar, relatar, avaliar, para pensar as nossas novas inserções aí, assim, como extensão universitária, por exemplo, né, dentro desses nossos vários projetos, que isso não fique só neste momento de uma epidemia assim aguda, como foi, como está sendo essa Covid, uma coisa que nos pegou de surpresa e que tem um curso agudo, as pessoas morrem rápido, enfim, mas que a gente possa refletir enquanto comunidade universitária o quanto nós temos potencial em todas as nossas áreas, científica, tecnológica, humanidades, educação, para nos engajarmos sempre a partir da pesquisa e da extensão em causas, em questões que afetam de maneira geral assim, a sociedade e as pessoas, em especial as pessoas mais vulneráveis. Exato, que legal. É um problema complexo, né, Maria Letícia, que não tem soluções simples. Exige uma mobilização, exige uma parceria, exige solidariedade. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente está aprendendo muito também com tudo isso, né, em todos os aspectos, e que muita coisa bacana tem sido feita, né? Acho que é importante a gente olhar para isso também, né? Vocês querem fazer mais algum comentário? Sim, eu quero. Felipe. Eu acabei não colocando na apresentação, mas enfim, a gente tem a professora Priscila Lora, que é dos cursos da área da saúde da Unicinos, em parceria com ela e, enfim, alguns alunos, a Natasha, e alguns alunos de pós-graduação que ela orienta. Eu também estou junto nesse trabalho. É um trabalho de pesquisa que visa produzir um chip para detectar a presença do vírus via biologia molecular, utilizando uma tecnologia que se chama CRISPR, que é uma tecnologia extremamente fiel, é uma coisa ainda mais específica que o PCR em tempo real. E a melhor parte disso é que esse dispositivo vai permitir com que a gente detecte a presença do vírus muito mais rapidamente, porque uma técnica de PCR em tempo real, por exemplo, pode levar de 3 a 6 horas, no mínimo, para fazer só 30 amostras. Assim, eu consigo utilizar o chip, colocar o sangue do paciente ou a amostra orofaringe, enfim, e ele vai detectar a presença do vírus utilizando o CRISPR-Cas9. Então, são várias coisas que estão acontecendo dentro da Unicinos nesse momento que com certeza vão auxiliar a população em geral, que é o objetivo da universidade e da pesquisa, né? Muito legal. O uso das tecnologias também, né, ao nosso favor aí, né? Sim. Legal. Muito obrigada, Felipe, por trazer essa contribuição. Obrigada a todos que participaram, que assistiram a nossa atividade. Foi um prazer muito grande. E especialmente a professora Maria Letícia, o Murilo e o Felipe por aceitarem o convite. Muito obrigada. 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 Obrigada, Ana. Abraço, obrigada a todos. Abraço a todos aí. Eu que agradeço. Eu estou disponível aí também, né? A gente está trabalhando na Psico, se alguém tiver alguma ideia de colaboração, a gente também... Acho que esse é um momento que aprendeu isso, né? Que colaborar é o caminho. Então... Tem uma pergunta no chat externo, Ana? Sim, o Felipe respondeu, né, Felipe? Isso. Tá. Era específica ali para o Felipe. Ok, então. É uma pergunta boa, fiquei pensando também. Não sei se todo mundo tem acesso, eu posso responder ela não sei se todo mundo tem acesso, eu posso falar. A gente recebeu uma pergunta que é assim: depois a capela suga os patógenos, eles se distribuem no ar, por exemplo, se ele vai para fora. A capela de fluxo laminar, ela suga o que está dentro da capela e ela tem um filtro. E esse filtro é regularmente trocado, de mês em mês, enfim, tem uma periodicidade que se troca. E além disso, como ele fica preso dentro da capela, todo o início de rotina e final de rotina que a gente faz as análises, a gente passa a luz ultravioleta. A luz ultravioleta,
ela acaba degradando o vírus, tudo que existe de célula, enfim, que ficou ali dentro e ficar exposto à luz ultravioleta vai ser degradado. Então, é mais uma forma da gente se proteger também, utilizando a luz ultravioleta. Obrigada, Felipe. Nada. Então, nos despedimos. Um abraço a todos e seguimos firmes aí nas ações sociais, então. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.